Alô, estamos de volta falando sobre as alterações da Lei de Execução Penal. Na aula passada nós falamos do regime disciplinar diferenciado e nessa aula já iniciamos com o parágrafo 4º que diz que na hipótese dos parágrafos anteriores, nós vimos na aula passada, em que o cidadão sendo de organização criminosa ou associação criminosa ou milícia privada é sujeito ao regime disciplinar. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, atenção, aí é a prorrogação sucessiva por períodos de 1 ano, reavaliados, evidentemente, nas seguintes situações. No inciso 1º, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Imagine aquele chefe de organização criminosa que está apresentando sério risco para o estabelecimento penal ou para a sociedade, porque ele manda praticar atos de extrema violência fora do presídio. Aquele cidadão, no inciso 2, que mantém os indivíduos sobre refém do lado de dentro do presídio, aquele cidadão que manda queimar ônibus do lado de fora do presídio, enfim, são exemplos. No inciso 2 temos, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo ou a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Veja, ele mantém os vínculos ainda com a organização criminosa ou com a associação criminosa, que era a antiga quadrilha ou bando, ou ele mantém um vínculo com uma milícia privada. Nós temos um perfil criminal extremamente violento e perigoso. A função desempenhada por ele no grupo, seja uma função de liderança, ou seja uma função de semi-liderança. A operação duradoura do grupo que continua atuando. A superveniência de novos processos criminais, em que ele foi condenado por outros crimes praticados por ele, a mando do grupo, e os resultados do tratamento penitenciário que, através de laudos, comprovam que ele não se recuperou. Portanto, ele vai ter o seu RDD prorrogado por 1 ano, mais 1 ano. O parágrafo 5º diz, na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de grupos rivais. Por quê? Porque há necessidade de uma extrema segurança do lado interno do presídio e do lado externo. Existe sempre a possibilidade dos membros da organização criminosa ingressar no presídio para tentar resgatar o preso, que é o líder daquela associação, daquela organização ou daquela milícia privada que está detido naquele estabelecimento. Daí porque o regime disciplinar impõe uma alta segurança interna e externa. Outra questão é o parágrafo 6º que diz: a visita de que trata o inciso 3º do caput desse artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Atenção! Será gravada em sistema de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Então, toda a visita de que nós tratamos na aula passada, nós estamos falando de uma gravação para evitar justamente que através desse contato que ele tem com o advogado ou com o familiar, ele possa passar ordens, mensagens para a sua organização para praticar novos crimes. A segunda turma do STJ, por unanimidade,
manteve o dispositivo que dispõe sobre a possibilidade de administração disciplinar a visita do advogado por razões excepcionais, de forma motivada, individualizada e circunstancial. Veja que eu estou colocando aqui uma jurisprudência porque houve um questionamento da OAB, mas o STJ, a segunda turma, por unanimidade, manteve esse dispositivo em que o próprio diretor do estabelecimento penitenciário pode disciplinar a visita do advogado por razões excepcionais. Imagine, por exemplo, que existe, como eu falei na aula passada, de uma investigação de que constata que aquele advogado pode, em contato com aquele determinado preso, passar informações para a organização criminosa. Então eu tenho que motivar, ter a motivação, a individualização e a situação circunstancial daquele determinado momento, daquela prisão que impõe uma disciplina na visita do advogado, mesmo com o direito que o advogado tem. O parágrafo 7º diz: após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do advogado do familiar poderá, após o prévio agendamento, ter contato telefônico que deverá ser gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, ele não conseguiu a visita do advogado. Ele não teve a visita do familiar. Ele pode ter um contato telefônico? Pode, mas esse contato telefônico terá que ser gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês, ou seja, a cada 15 dias, e por 10 minutos somente, sendo essa gravação feita porque justamente para evitar que ele, através desse contato telefônico, possa passar ordens para a organização criminosa, a milícia que ele pertence. Nós estamos falando sobre lei anticrime, né? Nós já estamos aqui na parte 6 da lei anticrime. Nós dividimos a lei anticrime em cada bloco de 10 slides para não ficar muito cansativo para você, meu amigo, que está aí estudando a lei anticrime. Então, progressão de regime de penas. Artigo 112 da LEP. Mudou a progressão? Professor Franklin, mudou. Uma das finalidades da pena, como nós sabemos, é a integração ou reinserção social. E para isso deve o processo de execução penal ser dinâmico. Nós estamos falando de mudanças na lei de execução penal. Não se perca. E esse processo ele deve ser dinâmico, sujeito a mudanças ditadas pelo comportamento do condenado ao tratamento penitenciário. Assim, nos termos da lei, nós temos a chamada progressão de pena, que é a transferência de um regime mais rigoroso, regime fechado, para o outro menos rigoroso, regime semiaberto, quando o condenado demonstra estar preparado para passar para aquele regime mais benéfico. Evidentemente que se ele não demonstrar, ele não passará. Do regime fechado para o semiaberto e deste para o aberto. E aí são exemplos de progressão do regime fechado para o semiaberto, do regime semiaberto para o aberto, etc. Bom, ao contrário, se o condenado não se adapta ao regime mais benéfico, ou seja, ele não se comporta bem, teremos a regressão. O que é a regressão? É a volta do regime mais benéfico para o regime mais rigoroso. Em regra, isso acontece quando ele comete uma falta interna ou quando em saída temporária. Ele sai lá no saidão, o famoso saidão, e ele volta a cometer outro delito, por exemplo, voltando para aquele regime mais rigoroso. Ele já estava no semiaberto, ele saiu no saidão, praticou um crime e ele volta para o fechado. Bom, isso mudou? Mudou. Nós temos uma progressão de regime, mas se tornou mais difícil, né? Diz a nova lei de execução penal com alteração da lei anticrime.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido, ao menos, atenção, eu vou ter a progressão de pena respeitado dos requisitos. O requisito objetivo, que é o cumprimento da pena, e o requisito subjetivo, que é o comportamento do acusado. Então, será executada de forma progressiva e haverá a possibilidade de transferência para regime menos rigoroso, desde que, determinado pelo juiz da execução penal, desde que tiver cumprido ao menos. Vamos lá. Inciso 1º, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ele é primário, ele nunca foi condenado, ou ele também não cometeu o crime com violência contra a pessoa, então ele precisa só de 16% da pena. Repare que haverá uma escala progressiva. O inciso 2 diz 20% da pena se o apenado for reincidente. Aí ele já foi condenado, certo? E praticou um crime após a condenação num período inferior a 5 anos, porque depois do trânsito em julgado da primeira condenação, 5 anos depois, ele volta a ser primário se ele não praticar nenhuma infração penal, que dispõe o Código Penal. Em crime cometido sem violência à pessoa, aqui eu já tenho o reincidente, que também praticou o crime sem violência à pessoa. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí aumenta a 25%, porque embora ele seja primário, ele praticou o crime com violência, né? Foi um roubo, foi uma extorsão, ele praticou o crime com violência, aí eu tenho 25%. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa e grave ameaça. Então, ele é reincidente, preste atenção, ele é reincidente, ou seja, ele praticou um crime, já tendo sido condenado, ele pratica um outro crime, em sentença transitada em julgado. E aí, ele então vai lá, comete um outro crime, e esse outro crime é com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, ele tem que cumprir 30% da sua pena para ele progredir de regime. 40%, inciso 5º, da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mesmo primário. Então, mesmo que ele seja primário, se ele for condenado a um crime hediondo, como homicídio qualificado, como estupro, etc., ele vai ter que cumprir 40%. E 50% da pena, meus amigos, 50% da pena, se o apenado for, letra A, condenado pela prática de crime hediondo, que já é bastante grave, ou equiparado, aí os crimes equiparados aos hediondos são os 3 T's, tortura, tráfico e terrorismo, com resultado morte. Então aí já entra aqui, o crime resultou da morte da vítima. Mesmo que ele seja primário, mas aí, como houve o resultado morte, se proíbe o livramento condicional. Então vamos repetir. 50% da pena, ele praticou crime hediondo ou assemelhado. Esse crime hediondo resultou morte para a vítima, mesmo ele sendo primário, está proibido para ele o livramento condicional. Letra B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Imagine uma organização criminosa estruturada para a prática de homicídios qualificados, estruturada para a prática de tortura, estruturada para a prática de extorsão mediante sequestro. Nós teríamos aí uma necessidade de cumprimento de 50% da pena. Letra C. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Se ele constituir uma milícia privada, ele vai também ter que cumprir 50% da pena. Professor Franklin, quando é que ele tem que cumprir 60% da pena?
é o inciso 7º, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Imagine que ele, já tendo praticado um estupro de vulnerável, um estupro normal contra uma mulher, por exemplo, e ele pratica um homicídio qualificado. Seria uma reincidência em crime hediondo. Já tendo sido condenado por um crime hediondo, vem e pratica um outro crime hediondo após a sentença condenatória no intervalo de menos de 5 anos do trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu teria aí uma reincidência em crime hediondo que impõe 60% de cumprimento de pena. O inciso 8º, 70% de cumprimento de pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Nós teremos não só os 70%, como a vedação do livramento condicional. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. A boa conduta carcerária é o requisito subjetivo, disse que é o cumprimento da pena requisito objetivo, mas a boa conduta carcerária é requisito subjetivo, comprovado pelo diretor do estabelecimento através de um atestado, um documento, um laudo, respeitadas as normas que vedam a progressão, aqueles casos em que há o resultado morte, que é vedado o livramento condicional. Ok? A decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada, justificada e, respeitando os requisitos objetivos e subjetivos, precedida de manifestação do representante do Ministério Público e do defensor público, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, do indulto, comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Veja que a nova lei de anticrime, ela impõe que a decisão do juiz seja precedida não só da manifestação do Ministério Público, como também do defensor, seja ele defensor público ou advogado, nas situações, nos incidentes da execução penal, concessão de livramento, indulto, comutação de penas. E isso é muito importante. Outra questão é a proibição de saída temporária, né? A lei anticrimes proibiu a saída temporária prevista no artigo 122, parágrafo 2º, na seguinte hipótese. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre a pena por prática de crime hediondo ou com resultado morte. Então, se proíbe a saidinha para aqueles condenados que praticaram crime hediondo, seja ele homicídio qualificado, estupro, extorsão com resultado morte e etc., desde que haja o resultado morte para a vítima. Na próxima aula, nós vamos falar das alterações na Lei 8.072, de 25 de julho de 90. Essa lei aqui, que trata de leis de crimes hediondos, né, 8.072, nós vamos ver na próxima aula. Então, na próxima aula, não perca. Lei de crimes hediondos. O que foi que modificou na lei de crimes hediondos? Na próxima aula. Pergunta até aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre.